Eu peço que, por gentileza, o especialista em marketing digital, nosso palestrante da noite, Samuel Magalhães, possa se dirigir até aqui o púlpito. E desde já, Samuel, muito obrigado mais uma vez. E eu queria, irmãos, para honrar e glorificar o nome do Senhor, uma salva de palmas pela vida do Samuel, que se prontificou a estar conosco aqui nesta noite. O Samuel que reúne aí há alguns anos. Samuel, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Prazer te receber aqui, uma honra, na verdade. Tá? E o Samuel, queridos, conforme anunciado já há algum tempo, ele vai trazer um conteúdo rico e importantíssimo sobre como empreender pela internet. É um especialista, na verdade o Samuel é também publicitário, graduado em publicidade e propaganda, correto? Especialista em marketing digital pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo e especialista em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eu creio que é um tempo que Deus reservou, irmãos, para que a gente possa estar ampliando a nossa visão. Outrora eu estava conversando com o irmão e ele disse: Henrique, essa pandemia me serviu para muita coisa. Eu pude levantar a cabeça e olhar que existem muito mais coisas do que eu imagino. Eu tenho certeza que Deus, como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, que Deus tem coisas importantes para mostrar através dessa palestra nesta noite. Tá bom, queridos? Samuel, sucesso aí. Já tá funcionando. Já está conectado? Já. Obrigado, Henrique. Boa noite. Eita. Eu sou da Igreja Batista aqui. A gente dá uma boa noite melhor, hein? Vamos lá de novo, vamos. Boa noite. Boa noite. Agora sim, estou no templo da família. Olha, estou honrado de ter sido convidado aqui pelo Henrique, pelos pastores, líderes. Saúdo a todos aqui. Pastor, obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela oportunidade de poder contribuir um pouquinho aqui com vocês. Também agradeço o meu pastor, o pastor Tony, da Igreja Batista Geração Abençoada, que está aqui comigo hoje, podendo acompanhar. Tá bom? E o que eu vou falar? Vocês já viram várias vezes aí na propaganda, que é empreendedorismo na internet. Como o Henrique estava falando, realmente essa crise que a gente está passando fez abrir muito a nossa mente, né? As coisas mudaram muito, na verdade. O que estava acontecendo? Nós estávamos habituados naquele ritmo de ir para o trabalho, voltar para casa, vender nossos produtos. Era isso que a gente fazia todo dia, sempre a mesma coisa. Só que quando a gente teve essa ruptura de não poder mais ir para o trabalho, acabou que a gente teve que se reinventar. Mas o marketing digital já existe há muito tempo. O que aconteceu é que muitas empresas ainda não tinham aderido ao marketing digital. E aí foi aquele pontapé para a pessoa aderir, porque se não aderisse, ia ficar para trás. E muita gente, vocês viram, fecharam. Muita gente fechando as portas. Porque nós estamos mudando o cenário mundial. E está mudando de uma forma muito rápida agora. Eu falo que a gente está avançando 3 anos em 3 meses por causa dessa pandemia. E claro, oportunidade para muitas coisas. Claro que a pandemia teve várias coisas ruins que trouxeram, né? Mas nós temos que sempre olhar para frente. Não podemos nos abalar perante essas coisas. E uma das oportunidades foi para o marketing digital. Bom, o que nós vamos ver hoje? Está funcionando? Tá. Eu vou sintetizar rapidinho a história do mercado e do marketing, da onde a gente saiu até onde a gente chegou. Tá? Vou falar mais ou menos só para a gente entender onde a gente está agora. Porque tudo tem uma história. O marketing, ele acompanha a história do mercado, desde a época da Revolução Industrial. Daquela época, bem atrás, que teve o êxodo rural, as pessoas foram para as indústrias. Quem assistiu Charlie Chaplin conhece esse êxodo rural que teve. Depois eu vou falar das grandes mudanças que tiveram no mercado. O novo profissional 4.0, o profissional está mudando também. As empresas mudam e o profissional muda junto. As empresas esperam outro tipo de profissional. Vamos falar de atração. Eu vou dar várias dicas de como vocês podem sair daqui hoje fazendo coisas
que podem já mudar um pouco a empresa de vocês, ou se vocês estão querendo trabalhar o marketing pessoal, vocês estão querendo se promover. Vou falar também sobre isso. Vocês podem fazer hoje, já sair daqui fazendo. Assim que acabar aqui, vocês pegam o celular e já fazem. Porque no marketing digital, você precisa de um celular e muita disposição. Vou falar sobre redes sociais, o Instagram. Eu vou falar um pouco do Facebook, que são o básico, né? É o básico do básico, porque marketing digital é muito além disso. É muito além. E vou falar sobre as crises do foresight. E é você prever o futuro e você antecipar as crises. Tá? Bom, o Henrique me apresentou, ele pediu para fazer uma apresentaçãozinha, né? Eu tenho há mais de 15 anos de experiência no marketing, né? Então vou fazer uma apresentação porque eu vou falar um montão de coisas e falar, mas quem é esse cara aqui para falar essas coisas, né? Então eu vou falar que do pouco que eu sei, né? Quanto mais a gente aprende marketing, menos a gente sabe, porque o marketing muda de um dia para o outro. Uma semana é diferente da outra. Um mês é diferente do outro. Está mudando, e principalmente agora nessa crise. O marketing digital já é coisa que muitas empresas fazem há muito tempo. Muito tempo atrás, as empresas já estão fazendo isso. E agora nós temos um avanço além do marketing digital, está tendo um avanço acima disso, que é ligado à performance. Eu tenho 15 anos, eu sou especialista pela FGV e pela SPM, lá em São Paulo. Também eu sou Master Coach pela Febracis, que eu trabalho com performance, marketing. Tenho uma empresa de marketing, né, XS Digital, e faço bastante palestras. Bom, chega de apresentação, vamos começar. Onde estamos? Vamos falar primeiramente como começou tudo. Vamos falar como começou tudo, porque o mercado e o marketing andam de mão dadas. E no começo do mercado, quando a gente começou a falar sobre mercado, e foi aquela transição das grandes indústrias, a gente chama da era da produção. O que aconteceu na era da produção? Começou a aparecer as primeiras grandes indústrias, e as pessoas começaram a sair dos campos e começaram a produzir em grande escala. Era produção, produção, produção. Depois viemos a era das vendas. Tinha muito produto. Depois que eles produziam, era produção em excesso. Produção, mas acabou que todo mundo comprava e depois as pessoas já tinham. E aí tiveram que achar vendedores para vender o que estava no estoque. Começou a ficar muito produto no estoque. E aí começou a se pensar em vendedores. E aí a gente chega na era das vendas. Produção, processos, depois vem vendas. Quem é daquela época de... Eu pelo menos, acho que minha avó deve ser. Que tem aqueles produtos que você vê aquele produto tem a qualidade por um século. As pessoas pensavam na qualidade do produto. Se você vê, o produto está funcionando até hoje, daquela época. Compra um produto de 1860, o produto funciona até hoje. Porque antigamente eles pensavam na qualidade, eles pensavam no produto. E o produto era feito com extrema qualidade. Depois a gente começa os primeiros conceitos de marketing. As vendas não eram suficientes. Vendedor, ao acaso, não estava mais servindo. Precisava algo mais. E aí começam os primeiros conceitos de marketing. E por fim, a era do cliente. A era do cliente é o que antecede a era agora que nós estamos. Porque a era do cliente começa a pensar o cliente como uma pessoa. Começa a pensar o cliente com princípios, com dons. Pessoas que têm crenças, que amadureceram, que foram na caminhada. A era do cliente enxerga o cliente como uma pessoa de verdade. Aonde eu vou ter que conversar com ele, com os valores. É onde a gente está agora. Só que o marketing digital está além disso. O marketing digital acabou transformando isso muito mais dinâmico, muito mais rápido. Eu consigo conversar com uma pessoa que está no Japão em questão de segundos. Então eu consigo comunicar com os valores das pessoas lá do Japão aqui no Brasil. Então você globalizou tudo. E aí nós temos o marketing 1.0, que acompanha o mercado. E eu tenho esse exemplo que eu dei aqui, do Henry Ford, na era da produção. Você pensava no produto, na qualidade do produto e nos processos, né? Você vinha aquelas grandes linhas de fabricação.
onde saíam carros iguais, e todo mundo tinha que comprar aquele carro. E aí o Henry Ford fala que o carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Ou seja, você não tinha escolha, era aquele carro que você tinha que comprar. Depois, veio o cliente. As pessoas fabricavam, começou a sobrar produto, aí veio um cara e falou, mas a gente tem que pensar no cliente também, porque é o cliente que está comprando. Não adianta só produzir o carro. O cliente não quer mais saber desse carro, ele quer saber de carro com cor agora, ele cansou do preto. E aí começaram a pensar nos clientes. Entenderam que tinha clientes, clientes homens, clientes mulheres, a faixa etária do cliente, aonde eles moravam. Começaram a classificar o cliente. São as primeiras classificações de cliente. No marketing 2.0. O marketing 3.0 é o que antecede o marketing digital. Começa, como eu disse para vocês, os valores. Começa a pensar o cliente como uma pessoa, e não como só uma divisão. Não só homem e mulher, mas clientes que têm bases, clientes que desde a infância viveram, tiveram experiências e formaram suas crenças, e aí você consegue compartilhar as crenças da empresa com crenças do cliente. Esse é o marketing 3.0 antigo. E o marketing 4.0 foi o boom da tecnologia, que aí você fez a ligação completa de todos os clientes no mundo todo. E agora é tudo rápido, tudo na hora. Tanto feedback positivo quanto feedback negativo. É na hora. As empresas até perdem o controle. E aí você pensa, até hoje, tem empresa, e eu vejo até aqui em Manaus, que está ainda no marketing 1.0. E são essas empresas que tem que tomar muito cuidado. Você vai em umas lojas dessas aí, e você vê os produtos. E são os produtos que o lojista compra, ou que o dono da loja compra, sem pensar se realmente o cliente vai querer comprar aquilo. Ele simplesmente compra porque ele acha que vai vender aquilo. Ele acha que vai ter saída aquilo. E aí, no final, não sai. Então, a gente ainda vê aqui em Manaus e no resto do Brasil, a gente vê várias lojas no marketing 1.0 ainda, pensando apenas no produto. Não pensa nem no cliente. Se o cliente não quiser levar, que não leve. Se o cliente não quiser, tem problema. Tem cliente que quer, tem gente que pensa assim. E aí, são as pessoas que estão mais sofrendo agora. As pessoas que estão sofrendo nessa grande mudança que nós estamos tendo. Nós tivemos mudanças o tempo todo no mercado. Essa é só mais uma. Nós tivemos a mudança do produto. E imagina, as pessoas que pensavam somente no produto, as pessoas que pensavam na qualidade do produto, quebraram, porque surgiram outros produtos melhores, que faziam coisas melhores. E eu tenho um exemplo bem legal para dar disso. Aquelas empresas que faziam ferrovia, o modal ferroviário. Grandes empresas lá nos Estados Unidos, eram gigantescas, tinham lucros exorbitantes. E agora você olha, os caras desapareceram, porque o automóvel foi uma solução de transporte melhor. E eles não abriram os olhos para isso, porque eles pensavam que eles vendiam o trem, mas na verdade eles não vendiam trem, eles vendiam o transporte. Era o ponto A ao ponto B, era o transporte que eles vendiam. E aí surgiram outras alternativas para transporte. O carro, o avião então, você cruzava os Estados Unidos de uma ponta a outra. E aí acabou atrapalhando a vida deles. Muitas empresas fecharam. E isso a gente vê em toda a história. E a gente vê isso hoje. Empresas que não se adaptam ao mercado, fechando. E eu estou querendo fazer essa introdução para vocês entenderem o quanto a gente está mudando aqui. Não é pouca coisa. Nós estamos passando por uma mudança muito grande agora no marketing digital. Não é pouca coisa, não é pouquinha coisa, não. Você está tendo que pegar todo mundo e trabalhar com pessoas específicas. Você está mudando a forma de você transmitir o seu produto. Antigamente você podia transmitir para a massa, você podia anunciar somente numa TV, uma TV aberta que pegava a massa e pronto. Você já estava impactando todo mundo. Agora não é mais assim. Agora você tem os nichos bem definidos. E as empresas que pegam massa estão perdendo para esses nichos definidos. Bom, e o marketing, o que ele faz? Né? Ele vai guiar
o cliente, o público-alvo dele, a persona que ele vai criar. Ele vai guiar essa pessoa por todas as etapas para que ela assimile, ela conheça o produto que está oferecendo, o produto ou serviço. Essa pessoa vai conhecer, vai tomar conhecimento que existe o produto ou serviço que eu estou oferecendo. Aí ela vai demonstrar interesse, não é só conhecimento. Ela tem que demonstrar interesse em ter aquilo. E ela tendo interesse, que a gente chama de lead, ela vai demonstrar o interesse, vai entrar em contato comigo. E a partir desse contato, eu vou conseguir gerar uma conversão. E eu vou falar isso melhor mais a fundo, mais para frente. Vai gerar uma conversão e aí as vendas, né? O marketing, ele torna as vendas supérfluas. Um marketing bem feito. Um marketing bem feito torna as vendas supérfluas. Ele está tão avançado que as pessoas elas se atraem pelo produto e elas vão somente para comprar agora. Às vezes agora elas não vão nem mais na loja. Se for produto, eles compram na internet porque já estão decididos. Mas existem vários critérios para que isso aconteça. E o marketing digital não é uma coisa tão simples assim para que isso aconteça agora. Porque as pessoas elas não estão mais isoladas, elas são sociais. Elas estão comunicando com todo mundo ao tempo todo. Acabou de você ficar comunicando você sozinho, você com a empresa sozinho, naquele cantinho, não é assim mais não. Porque se a empresa fala contigo, tem um montão de outras pessoas que estão ouvindo, e estão opinando, e estão dando os seus feedbacks também ao mesmo tempo. Eu ia passar o vídeo, mas está sem som, né? Então eu vou pular o vídeo. Bom, e aí, o Marketing 4.0, que é o começo que eu quero falar. A gente, antes do Marketing 4.0, no Marketing 3.0, no Marketing 2.0, nós entendíamos o ambiente como que tinha forças verticais, exclusivas e individuais. O que é isso? O que são forças verticais, exclusivas e individuais? Isso é o que antigamente era. Verticais, porque a força era de uma empresa para um cliente, era vertical. De uma empresa para um cliente. A empresa, ou pode ser também de comunicação. Quem assistia jornal antigamente, daqueles jornais que passavam na TV, o que passava no jornal é o que existia, o que não passava não existia. É basicamente isso. Se acontecesse alguma coisa no mundo e não passasse no jornal, você não quer saber, porque o jornal não transmitiu. Isso é o vertical. As empresas também são assim. As empresas elas se comunicavam com o cliente, e o cliente conhecia essa empresa pela comunicação dela vertical, somente pela comunicação da empresa. Se a empresa não se comunicasse, o cliente não conhecia. Era exclusivo. Por quê? Porque ela era exclusiva para algumas pessoas. Não tinha como você trabalhar tudo. Você não tinha uma integração de todo mundo, como está tendo agora. Agora você tem inclusão de todo mundo. Você tem inclusão até de pessoas que a pessoa que a gente chama de pessoas, num modo pejorativo, pobres. Antigamente, as empresas não pegavam muito esse povo. Eram pessoas que eram não clientes, como diz Kotler, no livro dele. E agora, com a inclusão, essas pessoas elas têm um nicho muito bem definido e super importante. Inclusive, existe marketing reverso, que começa com essas pessoas que têm pouca capacidade para investir, e aí acaba chegando com um grande desenvolvimento para as grandes potências mundiais. E quando eu falo inclusão, não estou falando só de pessoas, eu estou falando de nações. Eu estou falando de um país desenvolvido, primeiro mundo, para um país subdesenvolvido, aonde demora para chegar as coisas. O que está acontecendo agora? No país subdesenvolvido, surgem novas estratégias, surgem novas soluções por causa do cenário daquele país subdesenvolvido. E é uma solução tão boa, que ela serve para os países desenvolvidos e elas vão para lá. E antigamente, isso não era exclusão. Era exclusivo, as coisas eram exclusivas para as grandes potências, para as grandes pessoas, para quem tinha dinheiro. Algumas coisas ficavam, por exemplo, somente nos Estados Unidos, porque não tinha por que vir para cá. Até hoje, várias empresas não vêm para o Brasil porque elas não querem vir, elas não pensam ainda nisso, na inclusão. Quem aqui conhece a IKEA aqui? A IKEA não tem no Brasil, porque eles não querem vir.
não tem motivo para eles virem para cá. Isso é o exclusivo. E, antigamente, a gente falava sobre indivíduos. Você falava com indivíduos. É um indivíduo que tomava decisão. Porque você não tinha tanto controle, não tinha tanta essa parte social, né? As pessoas, elas não tinham acesso social como está tendo agora. E esse acesso social acaba que o indivíduo, ele vai para a sua natureza. Qual é a nossa natureza? Nós somos seres psicossociais. Temos que estar em sociedade. Nós não conseguimos ficar tomando as decisões sozinhas. Nós vamos acabar morrendo se ficar sozinhos. E antigamente, como não tinha conectividade total, como está tendo agora, era individual. A empresa falava, a pessoa pegava o que ela falou e às vezes ou acertava ou não. Porque tinha que confiar na empresa, tinha que confiar na propaganda que a TV passava, tinha que confiar na notícia que o jornal passava. E aí você tinha o indivíduo tomando as decisões sozinhas. E agora mudou, forças horizontais, ou seja, você consegue falar diretamente com várias pessoas. As empresas, elas não têm mais o poder gigantesco que elas tinham. Primeiro porque surgiram várias outras empresas pequenas que foram pegando as laterais, e agora as empresas grandes, elas não conseguem competir com o nicho. Porque só tem uma empresa pequena que trabalha exatamente com aquele nicho, uma pessoa que vive naquele mundo, que resolve abrir aquela empresa daquele mundo que ela vive, ela vai falar muito bem com aquele cliente que ela já conhece e que ela faz parte. E as grandes empresas não conseguem acompanhar isso. Então, são forças horizontais agora. Porque você consegue... A empresa tem que falar no mesmo nível do cliente, e o cliente fala no mesmo nível da empresa. O cliente dá sugestões na empresa, o cliente muda a empresa. Ou o próprio cliente vira a empresa. O que acontece muito agora. Inclusivas. Porque agora você consegue, como eu expliquei, você consegue incluir pessoas que não tinham aquela capacidade antigamente, ou países também, ou poderes. E sociais, porque todos estamos em sociedade o tempo todo. Quem não tem Facebook aqui? Quem não tem Instagram aqui? Quem é que não olha, às vezes, quando vai comprar um produto numa loja, não vai lá e abre lá para ver o que o pessoal está falando desses produtos? Muita gente faz isso agora. Você vai na loja e fala, vê o preço lá na loja e fala, cara, se for um produto caro, né? Eu acho que está caro, deixa eu ver aqui. Olha, está mais barato aqui em tal lugar. E você vai lá e compra. Muita gente faz isso. Muita gente pesquisa, antes de comprar um carro, pesquisa na internet, tudinho, o que o carro faz, do que o carro age, como é que ele está andando, quanto que ele faz por litro, qual é o conforto dele, e quando vai comprar o carro, sabe mais que o vendedor. A pessoa sabe mais que o vendedor, porque ele vai dar aula para o vendedor de como é o carro, porque ele sabe, ele conhece, ele tem a informação. É isso que o marketing bem feito faz. A venda ela não precisa ser feita, ela é supérflua. Porque a pessoa ela já tem todo o conhecimento, ela já conversou com outras pessoas sobre o carro, ela já sabe toda a informação. Ela só não faz o test drive na internet porque isso não tem como ainda. Porque senão ela fazia. Ela vai lá só para fazer o test drive e comprar o carro. Porque ela já sabe tudo, até a forma de parcelamento. Essa aqui. E aí, eu estava só reforçando. Até que horas eu tenho, Henrique? Até que horas que eu tenho para falar? Até que horas? Até 8h20? 8h30? 8h30? Só para eu não passar a comunicação aqui. Bom, a gente tem do exclusivo para o inclusivo. Poderes econômicos concentrados ou distribuídos. Lembra que eu estava falando? Antigamente era concentrado, tudo num país, tudo numa região, e agora está tudo espalhado. E o que acontece além disso? E existem exemplos que eu vou falar aqui. Países emergentes, como o Brasil, estão se espelhando nas grandes potências, nas soluções que eles estão lá. Porque agora nós estamos tudo conectado, tudo acontece ao mesmo tempo, ao mesmo instante. Então eu consigo copiar uma empresa que deu certo lá e trazer para cá. A Amazon, por exemplo, que deu certo lá nos Estados Unidos, que até veio para cá agora.
Tem exemplo da Flipkart, que nós temos aqui no Brasil, mas é uma cópia da Amazon. E temos aqui a AliExpress, que foi a China que fez, e foi copiando a Amazon. Até você for ver a história da AliExpress, é essa mesmo. Ele vai lá e ele faz a AliExpress com base na Amazon. Ou seja, são pessoas copiando outras, porque têm acesso à informação. Nós temos o PayPal, todo mundo conhece. Aí veio a China, criou o Alipay, e nós aqui no Brasil criamos o PagSeguro, que faz a mesma coisa. Temos o Uber, aí em outros países temos o Grab, e aqui no Brasil nós criamos o 99. Então você vê como você consegue incluir outros países no mesmo serviço. Você não precisa esperar aqueles serviços dos outros países chegarem para cá. As mídias sociais e relacionamentos sem barreiras geográficas. Você consegue conversar com um cara lá do Japão em tempo real. Quem tem o Google Meet ou o Zoom, consegue falar com um cara lá no Japão em tempo real. Antigamente, alguns anos atrás, há quanto? 10 anos atrás, isso era difícil aqui. Aquela internet lá que ia devagar, quando o cara falava já estava, não entendia nada, era só travando assim. E agora é uma coisa natural. A mudança está sendo muito grande. Mídias sociais e relacionamentos sem barreiras geográficas. E o crowdsourcing. Alguém já ouviu falar que é crowdsourcing, hein? Ninguém? Crowdsourcing é uma fonte na multidão. Por exemplo, quando você vai criar um produto e você não tem como você avaliar esse produto, você passa essas pessoas a avaliar esse produto para você. Alguém já ouviu falar do Duolingo, onde aprende inglês? É um aplicativo de graça que aprende inglês na internet. Outro exemplo, Airbnb. Alguém já reservou um hotel na Airbnb, uma casa na Airbnb? Quem conhece? É um crowdsourcing. É outra que está incluindo as pessoas. Do vertical ao horizontal, como já falei, a competição é empresas grandes e fortes versus empresas menores. O que aconteceu? Empresas fortes estão perdendo espaço para as empresas menores. A gente chama até de unicórnios. São empresas formadas por jovens, pessoas que estão abrindo a sua empresa na garagem, pessoas que estão começando agora. A gente vê até exemplos de antigamente mesmo, o Steve Jobs começou a montar a empresa dele numa garagem. A gente tem vários exemplos de pessoas assim. O Zuckerberg começou o Facebook lá na faculdade dele, numa salinha da faculdade. As empresas, elas estão surgindo na faculdade, estão surgindo na sua casa. E principalmente quando o cara vai vender comida. Os grandes restaurantes não sabem por que estão perdendo cliente. Porque agora existem as dark kitchens. E as dark kitchens, elas barram os grandes restaurantes. São cozinhas que são escondidas. E aí você vende em grande quantidade pelo iFood. Ou pelo Uber Eats. E ganham muita grana. E são jovens que fazem isso. São jovens. As marcas, elas estão deixando de atender a massa, estão indo para o nicho. Inclusive as grandes. Se você for entrar agora na Amazon, você vai ver que a Amazon está aceitando pessoas trabalhando tipo co-work com ela. São pessoas, pequenos empresários, vendedores que vendem de nicho, estão vendendo dentro da plataforma da Amazon. Americanas também está assim. Eu tenho uma pequena empresa que vende, vende um produto lá de sapato. Aí, eu sou bem pequenininho, mas eu tenho meu nicho bem estruturado. Eu atendo aquela galera lá, aquele pessoal. E ele vende dentro da Amazon. A Amazon está trabalhando assim. Porque ela não consegue pegar esse tipo de público. E elas estão perdendo esse tipo de público. Quem não faz isso? A confiança do consumidor foi a mais importante. Porque antigamente, você confiava no que aparecia no jornal. Você estava vendo no jornal. E você confiava cegamente naquilo. Cegamente. E agora você não confia mais. Você não confia só no que está no jornal.
que está mudando? As pessoas, elas estão se comunicando. Então você tem vários disseminadores de notícias nas redes sociais, em outros jornais paralelos menores, e até seus amigos mesmo, conhecidos, que disseminam, compartilham a notícia. E aí essa notícia agora tem mais importância que o do jornal, para muitas pessoas. Você confia mais nessas pessoas. Isso aí é uma mudança horizontal que nós estamos tendo agora. Quando você vai comprar um produto, você não confia mais naquela propaganda super bem elaborada que foi feita gastando milhões de reais. Você não confia só naquilo. Você acha que o cara vai estar te passando a perna de alguma forma. Mas se um amigo seu falar, compra, que eu gostei, e esse produto mudou minha vida, você vai confiar. Bem mais fácil de você confiar. Quando uma pessoa acaba te falando. E do individual ao social, nós saímos do individual para a conformidade social, onde você está em relacionamento com todas as pessoas. Lembra que eu falei? Somos seres biopsicossociais. Nós precisamos viver em comunidade. E agora com a internet, com as redes sociais, nós estamos vivendo em comunidade, porque nós precisamos viver. E as pessoas prestam muita atenção no que os outros falam. Você, quando compra um produto e você não gosta desse produto, você vai lá e avalia negativamente esse produto. E outras pessoas vão ver essa sua avaliação negativamente e vão falar também. O que nós estamos vivendo, conectividade, a conexão entre as pessoas. As pessoas estão conectadas. Bom, eu quero dar um exemplo aqui das mudanças que tem até na Bíblia isso. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E nós estamos passando agora uma mudança. Nós estamos vivendo agora mais em grupos. Nós podemos usar isso para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. Mas a questão é que nós estamos vivendo na nossa natureza, que é viver em grupo. Existe um propósito em cima disso. Existe um propósito bom em cima disso. Cabe nós conseguirmos ir nesse propósito. E para nós irmos nesse propósito, o essencial que nós temos que viver é ser perito no que nós fazemos. Nós temos que ter perícia no que nós fazemos. A perícia é o que conta. Porque se a empresa não tem perícia nesse tempo agora de comunidade, ela vai sumir. Porque as pessoas se comunicam, as pessoas falam, e se elas não gostam, elas vão acabar, elas vão sair. E a perícia é o que vai sobreviver. A pessoa tem que ser perita no que faz. Algumas mudanças que eu vou passar rapidinho aqui. O táxi virou Uber. Aqui a gasolina virou carro elétrico, né? Spotify acabou com as de disco. Blockbuster virou Netflix. Você vê que as empresas vão tudo sumindo. YouTube está tomando conta das TVs agora. A Airbnb está tomando conta aí dos aluguéis de casa e dos hotéis. O Booking.com está tomando conta dos hotéis. Mercado Livre, das feiras. E o WhatsApp está desbancando aí as ligações das grandes operadoras. O WhatsApp está tomando conta. E aí nós temos a nossa pirâmide. Lembra que eu falei do ofício? O ofício está no topo da pirâmide. Porque ele está a perícia. Se você não for perito no que você faz, se você não fizer bem o que você faz, você vai sumir. Você vai desaparecer. Primeiro, no base da pirâmide, nós estamos a performance. Porque não adianta eu saber de tudo nesse mundo. Não adianta eu ter o conhecimento todo nesse mundo, se eu ficar parado. Se eu não fizer nada. O que adianta meu pós-doutorado se eu não faço nada? Meu pós-doutorado vai servir para quê? Então, por isso que a gente começa com a performance. Se você não age, se você não faz, não adianta nada você saber sobre marketing digital. Não adianta nada você saber sobre marketing digital se você não sair daqui e colocar em prática hoje.
Por isso que a performance é a base da nossa pirâmide de um profissional 4.0. Depois é a marketing digital. Porque não adianta você saber tudo se você não consegue se divulgar. E o marketing digital é o que está engolindo muita gente. Que acha que só o boca a boca resolve. Que acha que só colocar anúncio no jornalzinho daqueles do dia do domingo resolve. Mas não resolve. As coisas estão mudando. Depois você tem que saber de business. Você tem que saber para onde a tua empresa está indo. Você tem que saber se a tua empresa não vai quebrar, se você está tendo o planejamento certo, se você está tendo o foresight certo. E por fim, o ofício. O ofício é o que vai te fazer continuar nessa caminhada ou desaparecer. Porque se você não vende o melhor produto que você pode vender, se você não faz o seu melhor serviço que você pode fazer, você está fora. Em Reis, capítulo 7, versículo 13 a 14, vai falar um pouco sobre ofício. Fala sobre rei Salomão, ele estava construindo o templo, todo mundo deve conhecer essa passagem. E aí enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxesse Irão. Então o rei Salomão pediu para trazer Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer todas as obras de bronze. Veio a ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Salomão podia ter chamado qualquer um para fazer aquela obra, de trabalhar com bronze. Ele podia chamar qualquer um. Mas por que ele chamou Irão? Porque ele era perito no que ele fazia. E quando você é perito, perante reis você será posto, não perante a baixa sorte. Quando você tem perícia. E agora, essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo agora. Vivendo em grupo, em comunidade. A nossa natureza é viver em comunidade. Para você sobreviver, você tem que ser perito. Porque senão você vai ser só mais um. Você tem que ser perito no que você faz. E tem espaço para todo mundo ser perito aqui. Cada um tem uma vida diferente. Cada um tem uma história diferente. Tem espaço para todo mundo ser perito. Não precisa saber de tudo. Tem que saber a sua obra. Tem que ser perito na sua obra. Como eu falei aqui em Provérbios. Aqui o Henrique falou que nós estamos ao vivo, né? É o pessoal do YouTube, né, Henrique? Do Facebook, o Facebook também. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Espero que você esteja acompanhando aí. Se vocês estão gostando do que nós estamos falando hoje, compartilhem para as pessoas. Você que está aqui também pode compartilhar, para outras pessoas poderem assistir também esse marketing digital, que é super importante para o desenvolvimento das pessoas, né? Nós estamos passando uma mudança muito grande. Então, se vocês quiserem compartilhar, se vocês quiserem curtir aí também no YouTube, Facebook, tá bom? Quem surfa nessa onda? Bom, nós estamos agora entrando no marketing digital. As pessoas que têm 18 a 24 anos, elas criam um ambiente digital. São jovens. Os jovens estão criando. São aquelas pessoas que estão sentadas atrás do computador, no quartinho delas, e muitas vezes moram com o papai e com a mamãe. Elas estão criando, porque elas têm ideia e elas metem a cara e fazem. De 25 a 34 anos, elas estão no ambiente digital e entendem o ambiente. São pessoas que entendem o ambiente digital, sabem como funciona. E sabem que existem pessoas que estão criando, mas elas também conseguem fazer. Agora tem pessoas de 34 a 44 anos que conhecem, estão no ambiente digital, mas não entendem. São aquelas pessoas que têm Facebook, Instagram, sabem que serve aquilo, mas não sabem como é que vou fazer um anúncio, como é que eu vou postar alguma coisa para chamar um cliente. Elas sabem que serve para se comunicar, mas não sabem como vai vender um produto ali dentro. E tem as de 45 anos acima que não estão no ambiente digital. E essas pessoas podem até estar no ambiente digital, muitas vezes porque o filho fez a continha no Facebook para ele. Ou o filho fala, vai lá e faz o Instagram. Ou se não, porque a pessoa realmente estudou muito e viu que aquilo é importante para ela. Mas de forma espontânea, não. Normal, tá? Normalmente. Pode acontecer um ponto fora da curva. Algum de 45 anos aí que
seja uma pessoa já mais à frente aí, né? Aí já tem conta, já publica, já grava selfie aí. E aí, pessoal do YouTube. Gente para tudo, mas a gente está falando da média. E aí, como a gente atrai na internet? Existe uma pessoa hoje esperando por você e por sua história. Tem uma pessoa esperando por sua história hoje. O que você tem a oferecer? Tem uma pessoa esperando por que você tem para oferecer hoje. Só essa pessoa não sabe aonde te encontrar. A pessoa não sabe onde você está. Mas ela precisa do seu produto. Você pensa num mundo gigantesco da internet. Com certeza tem pessoas. É só você chegar nela. E é só você não atirar para todos os lados. Guarda sua munição, porque você tem que ir no lugar certo. Você tem que ir na pessoa certa. E não em pessoas que não compartilham com o seu valor. Porque o valor também importa muito. E aí nós precisamos o quê? Se posicionar. Eu sou uma empresa que vende um produto A. Eu tenho que ficar na minha zona A. Eu estou aqui, ó. Eu não vou ficar na zona B, porque eu só venho na zona A. Eu me posicionei nessa zona A. Se eu me posiciono e mostro para as pessoas que eu sou isso, eu consigo gerar uma atração com essas pessoas. Eu me comunico com essas pessoas. Eu mostro meus valores para essa pessoa. Eu mostro no que eu acredito para essas pessoas. E essas pessoas vão me procurar, porque elas compartilham daquilo que eu acredito. Gera atração e vai para a venda. E aqui nós temos nosso funil de venda, onde você tem o conhecimento, o interesse, a decisão e a ação. Primeiro, eu reconheço que eu existo. Estou aqui, me conhecem que eu estou aqui, nesse ponto. Aí as pessoas vão ter interesse naquilo que eu estou oferecendo. Com interesse, elas tomam uma decisão e, por fim, a venda. E as redes sociais, dentro do marketing digital, porque a gente não vai conseguir falar de todo o marketing digital, porque o marketing digital é gigantesco, e ele, além de ser, não é só marketing digital, ele comunica também com o marketing offline. Então é gigantesco. Mas as redes sociais é o primeiro passo que você pode dar hoje para poder divulgar no seu marketing digital. Porque é a forma mais barata de você conseguir se comunicar. As redes sociais é a forma mais barata de você investir. E é onde você vai ganhar muita grana. É onde você vai conseguir muito dinheiro. De uma forma que você não gaste dinheiro. É só você saber quem é o seu público. Aonde está o seu público. Que tipo de produto você vende. Que tipo de produto o seu público quer comprar. Quais são os seus valores. Quais são os valores do seu público. Se você entender direitinho o seu público e você focar. Sabe quando você foca? Alguém já pegou uma lente de aumento e pegou o sol e focou no pontinho, que sai aquele fogo? Se você focar, vai pegar fogo. Se você focar no seu público, você vai gastar menos dinheiro e vai ganhar muito mais. Esse é o grande segredo. Você tem que entender onde está o seu público. Uma marca forte, ela perde uma marca que tem relevância. Não adianta eu ter uma marca forte, gigantesca, se essa marca ela não tem relevância no meio digital. No meio digital, a relevância é tudo. O público tem que achar relevante aquilo para a vida dele. Então, o que está acontecendo? Muitas marcas grandes estão apostando naquela marca famosa, mas as pequenas empresas estão indo pela beirada, estão conseguindo mais relevância que elas. Estão conseguindo se conectar com o público. Lembra? Eu falei, conexão é o que importa. Se você se conecta com o público, não importa mais nada. Porque o público conectado contigo, ele vai te defender. E ele vai comprar as coisas sem pensar duas vezes. Marca com recurso ou marca com conteúdo? Antigamente, uma marca era forte quando tinha muito recurso, dinheiro, né? Quanto mais dinheiro jogar aqui, mais eu vou chamar mais gente. Não era assim? Você vai lá na Globo, lá, vai querer fazer uma inserção lá na Globo, vai comprar. E aí você investia lá 300 mil reais para pegar aqui 2 semanas. Aí eu vou pegar o Fantástico ali e tal. Você espalhava ali. 300 mil reais. Aí beleza, gastei dinheiro, agora vai ter retorno. Mas não é mais assim que funciona. Agora o conteúdo é mais importante que o dinheiro. E é o que está quebrando muitas empresas que achavam que só com dinheiro resolvia. E agora não é. É relevância e conteúdo.
Você tem que ter um conteúdo, você tem que criar conexão com o seu cliente e o seu cliente tem que querer comprar de ti. Você tem que achar o canal certo, às vezes nem é o Facebook e Instagram, mas é o canal certo. Onde é que o seu cliente está? Onde é que o seu cliente atua? É assim que você tem que começar a correr atrás. Não é atirando no escuro. Você tem que conhecer muito bem seu cliente, porque o seu concorrente que trabalha com nicho conhece muito bem seu cliente. Ele sabe muito bem onde o cliente está. Você tem que estar no canal certo. O público bem segmentado. Tem que saber exatamente para quem você está falando. Com um excelente conteúdo. Aquele conteúdo, sabe, que você gostaria de ouvir. Aquela propaganda que quando você... Antigamente, quando você estava vendo televisão, aí chegava no comercial. Aí, poxa, comercial, vou lá tomar uma água, não quero... Ficava enchendo o saco comercial. Ninguém queria saber de comercial. Agora não. O conteúdo, ele é o comercial. Ou seja, eu procuro assistir aquilo. Eu quero assistir aquilo. Eu quero assistir o comercial, porque ele me traz alguma coisa de interessante para mim. É o que está acontecendo agora. As pessoas que estão sabendo ganhar dinheiro na internet é porque produzem bons conteúdos ligados às marcas delas. E as pessoas têm interesse. O conteúdo é o programa principal. E aí você gera o engajamento. Entrar no ambiente digital, coloquei aqui, não é uma escolha. Todo mundo já está. Você não pode escolher se você quer entrar ou não. Você já está no ambiente digital. Antigamente as pessoas falam, não quer ir para o ambiente digital? Então não entra. Não abre Facebook, não abre Instagram. O pessoal pensava assim antigamente. Agora não. Se você não abrir uma conta no Facebook, se você não abrir uma conta no Instagram, os seus clientes vão abrir para você. Não se preocupa não. E eles vão falar um montão de coisas sobre você e você nem vai saber o que eles estão falando. Não se preocupa não. Eles vão fazer o trabalho para você direitinho, vão colocar até tua logo lá. Vão colocar as imagenzinhas, colocar tua logo, vão colocar teu nome, teu endereço. E aí eles vão falar, eles vão produzir conteúdo para você. Então não é uma escolha. Então o que você precisa para você começar a se movimentar? Primeiro, você tem que, se você não tem uma empresa ainda, ou se você já tem, primeiro você tem que definir bem definido o seu propósito. Ah, mas já tem um propósito. Então, vê se o seu propósito realmente bate com o que você está trabalhando no seu produto, realmente bate com o seu serviço, porque esse propósito vai ser o que vai criar a conexão com o seu cliente. A partir de agora é o que conta. Lembra, nós estamos numa sociedade. A sociedade se comunica com base de propósitos. Uma pessoa que não tem um propósito, não tem um valor igual a outro, não se comunica, não consegue se entender. E nós estamos vendo muito no que nós estamos passando isso agora. Nós estamos passando até nessas partes de política, a gente está passando por momentos muito assim. As pessoas elas brigam o tempo todo, porque tem valores diferentes lá. Isso acontece nas empresas. As pessoas elas se conversam com base no seu produto e serviço, oferecendo propósito e valores. E você tem que deixar bem claro, você tem que se posicionar. Você não pode ficar no meio do muro mais. Tem pessoas que acham que algumas empresas se posicionam e acham que elas estão se dando mal. Na verdade, elas se dão muito bem se posicionando. Porque as empresas elas comunicam com o público que ela tem um propósito igual. Aquele público que ela se posicionou, ela está comunicando direitinho. E aquele público está comprando tudinho dela. Posicione-se no mercado. Quando você gere percepção de valor, lembra? O ofício. É assim que você vai gerar percepção de valor. Você tem que ser perito no que você faz. Você tem que ser aquela pessoa que oferece o diferencial no que você faz. Que ninguém faz igual a você. Que você tem uma coisa diferente. Ah, mas o meu é difícil. Não é difícil. Sempre tem alguma coisa. Tem coisas aqui em Manaus que eu percebo que tem que melhorar. Por exemplo, atendimento. Eu já vi muitas pessoas oferecendo produtos excelentes, mas com péssimo atendimento. Um atendimento que eu viro as costas e não quero mais fazer nunca mais nada com aquela empresa. Se você é perito no que você faz, você tem que ter um bom atendimento. A felicidade tem que estar dentro da sua empresa. Porque se você não é feliz no que você faz, você vai transbordar isso para os seus colaboradores. Os seus colaboradores vão transbordar isso para o seu público, para o seu cliente. E aí, você vai ter um péssimo atendimento. Você tem que realmente gostar. Por isso que eu falo, primeiro, propósito. Tem que ser o propósito da sua vida. E você tem que passar isso para o seu time. E o seu time tem que abraçar isso.
E aí você gera percepção de valor para o cliente, porque vocês estão dando aquilo para realmente em tudo. A perícia e o propósito é o que está comandando para a pessoa que vai sair ou não, porque as pessoas comentam agora. E não tem como você cancelar isso. Muitas empresas até fazem de propósito, abrem um grupo de WhatsApp para que as pessoas comentem e elas vejam o que elas estão comentando. Porque aí eles têm controle do que elas estão comentando. Apesar de elas só poderem conversar, mas, querendo ou não, se você faz alguma coisa errada, as pessoas vão comentar. Plano de ação, e depois você faz a ação. E aqui, 5 ações estratégicas para o Instagram. Vou dar aqui, rapidinho, para vocês fazerem. Se vocês querem, tem uma marca, tem um produto, um serviço, e quiserem divulgar no Instagram, tem 5 estratégias bem legais aqui para vocês fazerem hoje. Para vocês não gastam quase nada de dinheiro. Mas existe uma diferença. Conteúdo gera fidelidade. A gente chama de evangelismo. Aquelas pessoas que vão te defender, que vão abraçar a causa da sua empresa. E elas vão entrar dentro do seu propósito. Conteúdo gera conectividade. Mas também não é só conteúdo que nós fazemos, nós também investimos dinheiro. Só que a diferença é que se você sabe onde está o seu público, você vai investir dinheiro certo. Você não vai gastar dinheiro, torrar dinheiro. É só você saber quem é o seu público. E é aí que está a mágica do marketing. É você descobrir onde é que está o seu público. Essa é a mágica. E se você sabe, você conhece onde está o seu público, primeira coisa que você faz, vai atrás desse público. Depois, abre uma conta, vou fazer uma coisa bem... Só para dar uma dica para vocês. Instagram. Abre uma conta no Instagram da sua empresa, se você não tem. Começa a produzir conteúdo. Aquele conteúdo ligado ao seu propósito, ao seu valor, ao que você acredita, ao sentimento que você quer passar para aquele público. Qual o sentimento que você quer passar? O que você espera dele quando ele receber aquele seu produto? Você acha que quando ele estiver abrindo a embalagem do seu produto, o que você acha que ele vai estar sentindo? Você acha que ele vai estar feliz? Você acha que ele vai estar empolgado, abrindo a embalagem? Qual a experiência que ele vai ter? Começa a fazer lives de conteúdo. E uma dica que eu faço, empresário 4.0, empresário, que é dono da empresa. O CEO agora tem que colocar a cara na rede social. O CEO agora tem que produzir conteúdo. Não é mais só ficar sentado atrás da escrivaninha, não. O CEO tem que... Porque se o CEO coloca a cara, vira um novo youtuber, se o CEO faz isso, o dono da empresa faz isso, ele gera credibilidade, confiança, conexão. As pessoas vão se conectar porque aquele cara criou... Imagina, o CEO que colocou os propósitos, os valores dentro da empresa, está falando aqui comigo. Quem é a pessoa melhor para falar com o seu público do que o cara que criou o propósito? O CEO. E já temos muitos exemplos do que isso acontece. Muitos exemplos, até antigos exemplos. Você olha as grandes empresas, os CEO já estão lá aparecendo. Quem assistia a Apple, por exemplo, Steve Jobs era todo mundo gostava. Quando o cara ia lá para frente, apareceu o novo iPhone lá, né? Mas o que acontece é que os CEOs de todas as empresas estão criando contas e gravando lives. Lives de conteúdo. Lives convidando outras pessoas também interessantes. Segundo, stories com pessoas e bastidores. Mostra a tua empresa, a cultura da sua empresa. Mostra aquele funcionário trabalhando. Se você é empresa de comida, aquela pessoa que pega a Kombi, vai lá no mercado e compra os produtos e volta. Pô, mostra. Gera conexão, as pessoas vão ver que você valoriza os seus funcionários. Mostra. Pergunta para a audiência. Pergunte para a sua audiência. Aquele público que está te acompanhando. Entenda o que ele está precisando, o que ele espera de você. O que você pode oferecer mais para ele. Faça vídeos de 1 minuto. Grave vídeos pequenos e poste. É conteúdo, tá? Conteúdo.
E aí você pode pegar aqueles vídeos ou as lives, antes de você fazer as lives, e você pode patrocinar. Tá vendo que o patrocínio é o pouquinho, o conteúdo é o que importa, mas você pode patrocinar. Você vai fazer uma live? Vou fazer uma live semana que vem, beleza. Vamos patrocinar. Vamos patrocinar a divulgação da live. Então eu tenho uma semana para patrocinar essa live. Vou patrocinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vou colocar um valorzinho de R$50 por dia. Patrocinei a live. Isso se você não tiver muito dinheiro. Se você tiver muito dinheiro, você pode colocar em vários lugares, não só no Instagram. Pode colocar no Facebook, colocar no YouTube. Pode colocar até nos grandes portais, dependendo do que está o seu público. Se você consegue fazer um trabalho de marketing bem coeso, as pessoas que você quer vão estar lá. E é lá que você vai conseguir fechar os negócios. É com conteúdo. Aqui é o tipo de influenciador digital. O tipo de influenciador digital. O dono da empresa, o CEO. Tá, aumentar o som? O dono da empresa, o CEO. Aí você vê aqui a caminhada dele. Um generalista que acha que sabe tudo. Aí depois vira um especialista, autoridade, celebridade, celebridade e lenda. O Steve Jobs era uma lenda. Agora, se você é uma autoridade, você sabe muita coisa. Se você é uma celebridade, você é uma autoridade, mas as pessoas te conhecem. Você é uma pessoa conhecida, autoridade com celebridade. Então você tem a trajetória. Já estamos chegando no final. Rapidinho sobre crise, né? A gente começou falando. Tem em Abacuque, uma parte falando sobre o que a gente não esperava e aconteceu, né? Abacuque capítulo 2, versículo 2 ao 4. Da invasão dos caldeus sobre a cidade de Jerusalém, né? Que Nabucodonosor, ele vai lá, invade e pega o pessoal, né? Estão levados para a Babilônia. Agora aquele povo, estava aquela profecia, né? E aquele povo não chegava, não acontecia. Aí o pessoal ficava amolecendo. Não vai chegar mais. Não vai acontecer mais. Isso aí é uma coisa que não vai... isso está escrito, não vai acontecer mais, não vai acontecer com a gente não. Nem não vai ter invasão nenhuma. Isso aí é só história. Aquele povo lá foi pego de surpresa e teve a invasão. Foi de surpresa. É a mesma coisa que acontece aqui agora. As pessoas acham que vai ficar sempre como é que está. Você acha que você vai acordar todo dia de manhã, você vai acordar, você vai tomar o café, vai para o trabalho, vai trabalhar, vai voltar para casa e vai dormir e vai estar tudo bem. Aí vem uma crise, veio aqui o Covid e acabou quebrando as suas pernas. Mas nós sabemos que vem crises. Crises vêm o tempo todo. Crise acontece o tempo todo. Você vai esperar chegar a crise para você começar a pensar em fazer alguma coisa? Você vai esperar esse povo aqui que foi levado. Você vai esperar essa crise para você fechar a sua empresa? Ou você vai procurar correr atrás agora? Você vai tomar seu primeiro passo agora. O marketing ajuda você a tomar o seu primeiro passo agora. Tá bom? Acho que é isso. Eu não tenho mais tempo para continuar. Mas espero que eu tenha contribuído um pouquinho, que eu sei, né, com vocês. Nós temos planejamento para continuar, né, nossa conversa. Eu vou depois conversar com o Henrique da possibilidade da gente fazer uma coisa com mais tempo, né? Uma coisa de 3 horas, né, Henrique? E aí, se vocês quiserem, se estiverem interessados, fala com o Henrique, a gente pode marcar e a gente aprofundar mais nesse assunto. Porque o que a gente falou realmente foi só o início, é só o básico, né? Eu falei só de redes sociais. Mas se eu puder contribuir e ajudar vocês um pouquinho mais, eu vou estar à disposição. Aí, só o Henrique quiser ver, é só me falar, tá bom? É isso?
Queridos, quantos são gratos a Deus pela vida do irmão Samuel? Levante sua mão para cá, querido. E diga para ele, declare: irmão Samuel, que Deus continue te abençoando e te guardando, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, querido.